Como disse no início da Santa Missa, nós celebramos hoje as glórias de Maria. Maria glorificada no céu, acima dos anjos e dos santos. Entrar na glória e falar da glória, nós poderíamos imaginar que glória no sentido de que alguém glorifica, existe uma glória na terra. E essa glória é a glória que nós damos a uma pessoa, por exemplo, quando louvamos, quando elogiamos, quando agradecemos. A glória que nós damos, as glórias que nós damos a Maria, os nossos cânticos bonitos, nossas orações, nossos louvores, nossos enfeites nos altares, imagens, homenagens que nós fazemos. Esta é a glória de Maria, que Maria recebe na terra, que são importantes porque nós glorificamos o próprio Deus pelo que Ele fez nela, assim como fazemos aos santos. Mas a maior glória de Maria não é essa que nós damos aqui na terra, é a glória do céu. E o que é a glória no céu? Glória não tem no céu o sentido de dar algum aplauso a alguém, Maria ser glorificada pelos anjos, pelos santos. O sentido maior da glória do céu é a glória no céu se confunde, num certo sentido, com o próprio ser de Deus. A glória está em Deus e Deus na glória, quer dizer, a glória como o próprio ser em Deus. E a glória de Maria no céu é a participação de Maria na glória de Deus. Deus nosso Senhor, Ele manifesta a sua glória, o seu esplendor nos santos. Cada pessoa que faz a vontade de Deus recebe esse esplendor de Deus, como um espelho da glória de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus é admirável nos seus santos. E assim como a natureza canta a glória de Deus pela sua própria existência, mais ainda o ser humano quando faz a vontade de Deus. E de todos os santos, aquele que mais se destaca é Nossa Senhora, que é a criatura mais destacada. Por isso Maria é aquela das criaturas a que recebe mais glória, porque participa mais da glória de Deus. Isso aqui é a glória de Maria, entrar dentro, participando da glória de Deus. Para chegar lá, Maria é a primeira. Nós iremos um dia, com a graça de Deus, para o céu. Maria é a primeira de corpo e alma. Nós só iremos depois da ressurreição, no fim do mundo. Mas o caminho para chegar lá já nos é traçado pela própria Virgem Maria. Por isso observemos um pouco o Evangelho de hoje, em que vemos Maria indo à casa de visitar a sua prima Santa Isabel. E ali há um diálogo, uma saudação de Maria, uma resposta de Isabel e depois uma outra atitude e saudação de Maria, ou um canto de louvor de Maria. Quando Maria saúda Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Maria já estava com o Espírito Santo, porque era esposa do Espírito Santo, já tinha gerado o Salvador. Mas ali Isabel fica cheia do Espírito Santo e diz em alta voz: que alegria minha que a mãe do meu Senhor me vem visitar. Assim que a voz da tua saudação chegaram aos meus ouvidos, o menino exultou de alegria no meu ventre. Depois Isabel vai dizer uma qualidade de Maria: bem-aventurada és tu que acreditaste, porque da parte do Senhor se realizarão todas as coisas que foram ditas sobre ti, ou em ti se realizarão todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Daí nós vemos a primeira condição para nós termos as glórias com Maria no céu, que é o crer. Maria é bem-aventurada porque acreditou. Mas acreditou em quê? E o que é crer? Acreditar ou crer não significa apenas ter uma opinião sobre determinada coisa, crer numa ideia, ou crer naquilo que Deus falou, como se Deus tivesse falado em diversos lugares ou em diversas religiões. Mas a fé, e o crer é ter fé,
É uma virtude pela qual nós cremos, não porque entendemos, mas cremos por causa da autoridade de Deus. Mas esse crer não é apenas algo do ponto de vista intelectual, crer com a cabeça, com o entendimento, mas é o crer com a própria vida. Eu creio na palavra de Deus e procuro viver conforme essa palavra. Eu creio que o Filho de Deus se fez homem e esse crer é fruto do encontro nosso pessoal com Jesus Cristo, que nos dá uma nova orientação à vida. O crer, e o crer leva à ação, é um crer que transforma a nossa vida nos nossos costumes, nas nossas atividades. Por isso, quem crê em Jesus Cristo passa a ter uma nova visão de todas as realidades. Não tem essa visão reduzida de algo apenas para as coisas aqui da terra, mas tem uma visão de eternidade e procura interpretar todas as coisas em vista de algo muito maior, que é a própria eternidade. É este crer que é o crer de Maria. Maria que crê nas profecias, que crê na palavra de Deus, e esse crer que transforma a sua vida num sim constante. Crer é isso. De modo que a primeira condição para nós alcançarmos a vida eterna é crer. O justo vive da fé. Maria é bem-aventurada porque acreditou. E não foi à toa que em cada momento, antes de fazer um milagre, Jesus dizia, seja como crês. Crês. Imagina aquela senhora que chega para Jesus, que chega escondido e quer tocar na roupa de Jesus, pensando, se eu tocar naquela roupa, eu serei curada. Ela então vai e toca. Embora tivesse muitas pessoas tocando Jesus, ela foi curada, porque ela acreditou. Então, é essa fé que Deus exige de nós, que nos leva a atitudes, de darmos a própria vida, se for o caso, porque nós cremos. A nossa visão não é apenas uma visão de algo aqui da terra, mas é algo que vai muito além, que vai depois da morte, que é a vida eterna para a glória de Deus. Nesta semana, nós celebramos a festa de um santo do século XX, São Maximiliano Kolbe, que era um padre polonês, franciscano, e que como franciscano havia fundado uma milícia, chamada Milícia da Imaculada, que tinha como distintivo a medalha milagrosa, e era um sacerdote que buscava viver a santidade em tudo, e tinha um projeto com a Milícia da Imaculada de conquistar o mundo inteiro para Deus, sob a proteção de Maria. E esse padre tinha, quando menino, com 12, 13 anos, ele teve uma visão de Nossa Senhora, que aparece a ele com duas coroas, uma coroa branca e uma coroa vermelha. E dá a entender a ele, se ele quisesse, ele teria as duas coroas. A coroa branca, a coroa da pureza. Ele nem era seminarista, ainda era menino. E a coroa vermelha simbolizava a coroa do martírio. E ele aceita. E sabe, durante a sua vida, que o martírio vai chegar. Não sabia como, em que situação, em que circunstâncias. Então, na Segunda Guerra, ele foi preso em 1941 e foi levado ao campo de concentração de Auschwitz. E lá, com os presos, ele tinha sua vida de oração, celebrava a missa, muitas vezes escondido, mas estava lá, procurava alentar os presos, até que, no campo de concentração, um prisioneiro fugiu. E a ordem do comando foi que 10 prisioneiros fossem escolhidos para serem mortos ou para morrerem de fome. Iam para a cela da fome e ficariam lá sem comida até morrer. Foram escolhidos os 10. E um dos 10 era um pai de família, senhor Francisco, que começa a chorar e se lamentar. Eu não posso morrer, eu tenho mulher, tenho filhos. Os alemães não tinham piedade nenhuma. Vai ter que ir, mas eu não posso morrer, tenho mulher e filhos. Tenho que cuidar, tenho que sair daqui. Então São Maximiliano Kolbe levanta o braço e diz, eu vou no lugar dele. Sabia do que aconteceria, sabia
iria morrer de fome, mas eu vou no lugar dele. E um milagre, porque os soldados alemães, certamente naquele momento, diz o próprio Frederico depois, eles poderiam dizer, então vamos 11. Mas naquela hora, admirados com aquilo, trouxeram o Maximiliano. E ele disse, eu sou um padre católico. Então o levaram para a prisão. 14 dias ficava lá em oração, cantava, celebrava a missa, tanto quanto era possível na prisão, até que não conseguiu mais. 14 dias depois, já tinham morrido 6, só tinha 4 e ele estava lá. Os soldados foram vê-lo, ele já estava muito abatido, desidratado, e os soldados, querendo logo liberar a prisão, acharam que já estariam todos mortos, então decidem matar os 4 com uma injeção letal. E ele estende os braços para receber a injeção e logo morre. Essa era a fé. Essa era a fé. Uma fé que vai às últimas consequências, que vai à consequência da entrega total por amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Dá a vida. E ele deu a vida. De modo que a primeira condição para nós alcançarmos a vida eterna é termos fé. Mas uma fé que leva a atitudes. Seja dentro de casa, seja na sociedade, nos leva à mudança no nosso comportamento, nos nossos hábitos, nas nossas palavras. O cristão, ele vive da sua fé. A sua fé é algo que orienta toda a sua vida. Vamos ao segundo ponto, ou a segunda condição, digamos, para estarmos na glória com Maria. Maria Santíssima, no seu diálogo com Isabel, canta o Magnificat que nós conhecemos, a minha alma glorifica o Senhor. Mas, em um determinado momento, como acabamos de ouvir no Evangelho, Maria diz que a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Aí vemos uma palavra, a palavra temor. Quando falamos em temor, aqui é o temor de Deus. E o que era o temor de Deus? Quando o mundo fala de temor, o temor aí nós imaginamos como algo que nos causa medo. O temor que dá aquela trepidação do espírito, preocupado com alguma coisa que pode acontecer lá na frente. Então eu tenho um temor, tenho um receio, tenho um medo, alguma coisa pode acontecer de ruim. Não é isto o temor de Deus, porque Deus não causa pânico em ninguém e não vai dar nada de ruim para nós. Então o temor de Deus não significa ter medo de Deus. Mas o temor de Deus, de que fala a Sagrada Escritura, o profeta Davi dizia, o início da sabedoria é o temor do Senhor. São Paulo diz que nós devemos estar com Cristo com tremor e com temor. E que temor de Deus é esse? O temor tem o significado de ser o conjunto das nossas obrigações ou responsabilidades com a nossa vocação. Para que eu fui chamado? Então, quando você cumpre os seus deveres de Estado, segundo a sua vocação, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida social, você tem o temor de Deus. Porque Deus tem um plano de vida para cada um de nós. O primeiro projeto de Deus, a vocação que Ele nos dá no batismo, todos nós somos chamados à perfeição, chamados à santidade. Isso é para todos. Querem ser batizados? Sim. Querem ser santos? Sim, a mesma coisa. Então, todas as responsabilidades nossas para vivermos este chamado de Deus, a santidade, isso é temor de Deus. O que é que eu preciso fazer? Se eu tenho que rezar, se eu tenho que ir à missa, se eu tenho que receber os sacramentos, se eu tenho que estudar a palavra de Deus, meditar, tudo isso que me leva à santidade, isso faz parte
do temor do Senhor. Tenho que temer, tenho que ter esse temor, ou seja, viver esta responsabilidade própria do meu chamado. Mas esse chamado básico, a santidade, há outros chamados. Você pode ter sido chamado a ser sacerdote, ser um religioso, uma religiosa, um consagrado, uma consagrada. Pode ser chamado a ser mãe, a ser pai, a ser um professor. Enfim, cada um é chamado, depois dessa chamada básica, a santidade, somos chamados a outra missão, cada um de uma forma. Então, esse chamado de Deus é como Deus quer que nós estabeleçamos com Ele essa comunhão. Deus quer que eu estabeleça com Ele essa comunhão sendo mãe. Então, todas essas responsabilidades próprias de uma mãe, a ponto de dar a própria vida pelo filho, isso faz parte do temor. Então, ter o temor do Senhor é viver a sua maternidade com amor, com responsabilidade, sabendo que ali você tem uma missão dada pelo próprio Deus de cuidar de seu filho. Essa missão não diz respeito só a seu filho, mas diz respeito também à sociedade, à igreja. A mesma coisa o pai, a missão dessa paternidade, de viver essa paternidade, não apenas cuidando do seu filho, pagando as contas dele, ou cuidando das coisas materiais, mas sendo um pai presente que está ali, dando carinho, atenção, a segurança, como esposo, como esposa, a mesma coisa. Então, todas essas responsabilidades, seja de um sacerdote, de um religioso, seja de uma pessoa que tem a vida matrimonial, tudo isso faz parte do temor do Senhor. Então, viver essas responsabilidades para construir a sua própria vivência de vocação, isso é parte do temor do Senhor, o temor de Deus. Aí, nós vamos contribuir não só para a nossa santificação, para a vida eterna, mas vamos contribuir para a salvação dos outros. Imagine, por exemplo, um São João Maria Vianney, aquele padre pobrezinho lá da França, que tinha dificuldade de falar, dificuldade de aprender as coisas, mas o seu amor era tão grande, a sua vocação, que ele vai lá para a sua paróquia de Ars, se entrega totalmente, e quantas almas aquele homem salvou na sua pequenez, na sua simplicidade, na sua pobreza. Quantas crianças aquele homem tirou da rua, tirou da perdição. Quantos jovens aquele homem orientou. Quantos casais ele construiu. Quantas vidas aquele homem salvou sendo instrumento de Deus. Então, e ele viveu esse temor do Senhor. Como também imagine os pais de Santa Teresinha. Ele queria ser sacerdote, ela queria ser freira religiosa, não puderam entrar na vida religiosa, se encontraram, se casaram, tiveram vários filhos, todos santos, mas a canonizada mesmo, nós sabemos, é a Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi um pai autêntico, um esposo exemplar, uma mãe autêntica, exemplar, cuidaram de suas filhas, seus filhos foram para a eternidade pequenininhos, os homens, mas cuidaram de suas filhas, educaram, encaminharam para Deus, e hoje nós temos uma Santa Teresinha. Por quê? Porque o pai, os Luiz Martin, Zélia Martin, os dois cumpriram viveram este temor de Deus. Por isso Maria Santíssima diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que têm o temor de Deus, sobre aqueles que o temem. Embora muitas vezes nós caiamos no pecado, temos nossas fraquezas, mas essa confiança, essa vivência do temor de Deus, Deus olha para nós e nos liberta, nos dá a mão. Por isso nós não nos perdemos se temos esse temor de Deus. Ele impede que nós caiamos no pecado e nos levanta toda vez que nós caímos. Vamos agora ao terceiro ponto de meditação. Maria Santíssima diz lá a Isabel: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Imagina aquela menina pobre de Nazaré, uma mocinha, grávida, não sabia o que ia acontecer, José ainda não sabia, ela tinha casado, mas concebeu do Espírito Santo, agora está ali dizendo, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela faz uma profecia com relação ao futuro. Será fruto da sua confiança, da sua entrega total a Deus. Mas ela estava falando movida pelo Espírito Santo.
E é por causa disso que nós hoje louvamos a Maria, cumprindo essa profecia. A igreja não inventa nada, está tudo ali. Maria falava do futuro. Nós sabemos do nosso futuro? Quem aqui sabe do seu futuro? O que vai acontecer amanhã, depois da manhã? Não adianta consultar o horóscopo, porque ele não vai dizer. Vai consultar as estrelas. Falso. Qual vai ser o futuro nosso? Nosso futuro pertence a Deus. Nós, às vezes, passamos aqui na Terra momentos muito difíceis na nossa vida pessoal, crises e crises. Na nossa vida familiar, crises e crises e crises. No nosso país, meu Deus do céu, quanta crise. Na nossa igreja, meu Deus do céu, se olharmos isso tudo. Como Maria ao pé da cruz. Ali é uma crise. Sua dor unida à dor do seu filho. Uma crise. Parecia uma derrota. Parecia tudo perdido. A nossa vida é, muitas vezes, como aquela cruz. Com aquele sangue, com aquela dor, com aquele sofrimento. Quantos de nós estamos passando por isso? Não só aqui na igreja, mas certamente quem nos assiste. Está lá passando também suas crises, suas dúvidas, suas dificuldades. Porque, aparentemente, nós somos frágeis. Nós começamos a missa hoje falei em latim no início, um signum magnum apparuit in cielo, ou seja, um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua embaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher é Maria e a igreja. Mas nós temos ali um dragão. Está lá no Apocalipse isso. Temos um dragão que combate contra a mulher, combate contra o filho da mulher. E vomita blasfêmias e ódio contra essa mulher. O mundo é assim. Há momentos em que o demônio parece que tem todo o poder e oprime os bons. E os bons parecem fracos, como aquela mulher. Imagina uma mulher e vê um dragão imenso. Os bons parecem fracos, nós parecemos fracos, parecemos vulneráveis. O Papa Bento XVI, comentando essa parte da Bíblia, diz: realmente, o amor se faz fraco. O amor de Deus se faz fraco. Deus se faz fraco no mundo. Porque o amor se faz fraco, mas a vitória é de Deus, a vitória é do amor, a vitória não é do mal, o mal não vence, o mal não venceu, porque na cruz parecia que o mal tinha vencido, e com a morte de Cristo na cruz o mal perdeu, e a morte perdeu, e ali todo o mal foi derrotado. Por isso, a vitória do mal é aparente. A vitória das articulações maldosas, e há tantas articulações maldosas nesse mundo, tanta gente que faz o mal às outras, que ficam maquinando como fazer o mal. Há tanta gente assim. É incrível como no mundo há pessoas que ficam tramando como fazer o mal para prejudicar as outras, e muitas vezes prejudicar toda uma sociedade. É obra do diabo isto. Mas, apesar disso, e apesar de uma vitória aparente, o mal sempre é derrotado, porque Deus é maior, porque Deus venceu. Cristo disse isso: eu venci o mundo. Então a vitória já está garantida, basta nós escolhermos entre quem perdeu ou quem venceu. Por isso nós temos que confiar em Deus, entregar a nossa vida para Deus e não desanimar se há uma aparente vitória do mal. Mas Deus nos prova, nos coloca muitas provações, muitas. Porém, nessas provações nós crescemos e a vitória é sempre dele, porque a vitória é do amor, não é do mal. A vitória não é do ódio, é sempre do amor. O amor vence, e vence sempre.
Por isso, nós olhamos Maria Santíssima, que mostra essa vitória do amor aos pés da cruz, e depois na ressurreição, e agora na glória do céu. E seguindo esse caminho de Maria, nós alcançamos a glória com ela. A fé pela qual nós cremos e orientamos nossa vida, a vivência das nossas responsabilidades, da nossa missão, unida a uma grande confiança, sabendo que o amor é que vence. E com isso, nós alcançamos a glória de Maria. Participamos dessa glória do céu. Portanto, peçamos ao Imaculado Coração de Maria, nossa mãe, que disse com tanto carinho em Fátima: meu coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus, que esse coração nos acolha, nos receba e nos sustente, para que nós nunca desistamos, porque a vitória é sempre de Jesus e de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.